paz de Cristo a todos, aqui o pastor Dernival Silva para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre angeologia, ou o estudo sobre os anjos. Se você gostar, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos. Não podemos negar que a Bíblia nos mostra claramente, através de muitos versículos, que os anjos existem e foram criados por Deus. Ao examinarmos a Bíblia, vamos nos deparar com vários textos mostrando a existência deles e que eles ministram e assistem na presença de Deus e são mensageiros aos homens. Da mesma forma como existem os anjos, também existem os demônios, que são anjos caídos que foram expulsos do céu junto com Lúcifer na sua rebelião. Não sabemos com exatidão na sua origem, mas pelos relatos bíblicos é possível acreditar que eles foram criados antes da criação do homem e do universo. A Bíblia também nos mostra que os anjos são uma classe de seres muito superiores a nós. Eles têm poderes e velocidades fora da nossa compreensão. Eles são espíritos e, em momentos da história, se manifestaram como varões, trazendo mensagens para o povo de Deus, principalmente no Velho Testamento. Foi um anjo por nome de Gabriel que anunciou o nascimento de João Batista, e também um anjo se revelou em sonhos a José sobre o nascimento de Jesus. Em outras passagens, vemos também um arcanjo por nome de Miguel. Os anjos são seres celestiais, porém pessoais. Sim, eles têm personalidades diferentes. Cada um deles, apesar de suas classes, isto é provável devido aos seus nomes. Em muitas passagens, a Bíblia apresenta um anjo chamado Anjo do Senhor, sobre o qual muitos estudiosos afirmam ser a manifestação do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Aqui trataremos um pouco sobre angeologia, ou o estudo sobre os anjos. Quem eles são e de onde vieram e como atuam. Sobre sua definição, a palavra anjo do hebraico malak para o grego ângelos significa mensageiros. Dessa forma, os anjos são mensageiros do Senhor e os demônios são mensageiros de Satanás. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. Sobre sua origem e natureza, os anjos foram criados perfeitos e bons, mas uma terça parte deles se tornaram maus na rebelião de Satanás, o primeiro anjo a se rebelar. Ele era querubim da guarda ungido e se rebelou contra Deus quando quis glória para si. Os anjos são espíritos criados, eles não existem desde a eternidade, mas em determinado momento, que não sabemos exatamente qual, Deus os criou em várias classes e hierarquias. Cada um deles possui a sua própria personalidade. Eles são seres individuais. Isso mostra que cada anjo que caiu com Satanás o fizeram por escolha própria. Os anjos foram criados como seres adoradores e são chamados nas Escrituras a adorar a Deus. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Salmos 148, versículo 2. Os anjos são espíritos invisíveis, porém, no decorrer da história, se manifestaram e foram vistos em forma humana. Na passagem de Lucas 1, do 9 ao 20, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, sacerdote, que ministrava no templo e dialogou com ele. Nessa passagem, Zacarias é punido pelo anjo devido à sua incredulidade na mensagem que recebeu. Conta-se que os estudiosos que cerca de 18.000 sacerdotes ministravam no templo. Por isso, Lucas enfatiza que, por sorte, ou melhor, pela provisão de Deus, Zacarias foi escolhido naquele dia para entrar no santo lugar, para oferecer incenso, e ali o anjo apareceu e falou com ele. Os anjos na Bíblia são mensageiros de Deus. Eles foram criados, mas Deus lhe concedeu a imortalidade. Eles vivem para sempre. Os anjos são espíritos, eles não possuem corpos, porém, em inúmeras ocasiões, eles tomaram a forma de corpo humano para aparecer aos homens. Sobre este mistério é difícil explicar, mas os anjos, no decorrer da história, apareceram aos homens.
A Bíblia diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2. Anjos apareceram a Abraão, a Ló, apareceram a Jacó, aos pais de Sansão, a Pedro na prisão, a João no Apocalipse. Foram os anjos que apareceram a Maria no túmulo na ressurreição de Cristo, apareceram a Paulo e etc. Um anjo apareceu a Filipe e o enviou para ganhar o eunuco em Atos 8, 26. Em alguns momentos, os anjos foram vistos em glória, digo em suas formas angelicais, como Isaías viu no seu capítulo 6 e Ezequiel em seu capítulo 1. Em ocasiões, eles foram confundidos com homens, mas em outras foram vistos de forma assombrosa. Os anjos não podem se reproduzir ou criar outros. Veja o que diz em Lucas, capítulo 20, versículo 34 ao 36. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. A Bíblia traz a expressão filhos de Deus, mas não filho dos anjos. Os anjos, em alguns momentos, são chamados filhos de Deus, assim como os homens, mas não significa que eles possam gerar filhos. Isto é improvável. Os anjos são vistos na Bíblia sempre no sentido masculino, são chamados de varão. Porém, não pense nos anjos como os homens no sentido sexual, pois eles são espírito. Os anjos não devem ser adorados, pois toda a glória é de Deus. Eles foram vistos em algumas ocasiões, mas não para receberem glória, mas para manifestar a glória do Deus bendito que os criou. O motivo pelo qual creio que Deus não nos permite vê-los, como aconteceu em muitas ocasiões na Bíblia, é pelo fato da tendência humana em adorá-los. Creio que alguém pode até ver um anjo se Deus assim o quiser permitir, mas a minha pergunta é: para qual motivo? Já que hoje temos a palavra de Deus para nos orientar à vontade do Senhor por meio do seu Espírito Santo, não precisamos nos preocupar em ver os anjos, para crermos em Deus. Pois bem-aventurados que não viram, mas creram. João 20, 29. Mesmo porque Satanás pode se transfigurar em anjo de luz e enganar a muitos, como já fez e difundiu seitas pelo mundo afora, com homens que disseram ter recebido um novo evangelho, quando a Bíblia diz: mas ainda que um de nós mesmo ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além desse que vos tenho dito, seja anátema. Gálatas 1:8. Creio que os anjos do Senhor continuam atuando, porém, de maneira invisível aos nossos olhos. Dificilmente alguém os verá para não corrermos o risco de adorá-los. Sobre a classificação dos anjos, a Bíblia faz menção a eles em diferentes hierarquias, posições e cargos, sendo principados, potestades, querubins, serafins, arcanjo. Miguel recebeu este título de arcanjo, também chamado como um dos primeiros príncipes por Daniel, lá em Daniel 10:13. O arcanjo Miguel também é visto lutando contra Satanás pelo corpo de Moisés em Judas 1:9. Sobre o termo anjo do Senhor, em algumas ocasiões, um anjo recebia essa expressão. A maioria dos estudiosos acreditam tratar-se da pessoa do Senhor Jesus Cristo atuando no Velho Testamento. Veja a seguinte passagem. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, do 15 ao 16. Podemos ver nessa passagem que a fala do anjo é a fala do próprio Deus. Na passagem de Juízes 13, do 21 ao 23, os pais de Sansão referem-se ao anjo do Senhor como sendo o próprio Deus. Da mesma maneira, o anjo do Senhor aparece a Gideão em Juízes 6, 12. Vemos que foi o anjo do Senhor que apareceu a Moisés em Êxodo 3, do 2 ao 6, na passagem da sarça ardente. Sendo anjo um mensageiro, nessas ocasiões o mensageiro foi o próprio Cristo.
Como podemos saber a diferença entre um anjo comum e o anjo do Senhor? A resposta a esta questão é que o anjo comum não aceita adoração, conforme vemos em Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, e ele disse-me: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. No entanto, Cristo nunca hesitou em receber adoração. Bem, pessoal, de uma forma resumida, falamos um pouco sobre angeologia. Espero que tenha multiplicado algo em seu conhecimento sobre o assunto. Que Deus te abençoe. Se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito e fica na paz.